Vamos começar o seguinte, né? Enfim, em primeiro lugar, tratar o filme como um objeto de análise, sim, né? Para quem teve metodologia, quem teve a oportunidade de ter metodologia científica na faculdade, ou quem já fez um TCC, ou quem já trabalhou com algum tipo de pesquisa, né? Talvez fica mais fácil. Para quem não teve oportunidade de ter esse tipo de acesso a essa informação, eu convido a fazer construir algumas alegorias aqui que possa nos permitir pensar em pouquíssimo tempo. Quando você analisa um filme, a gente tem que analisar ele como objeto em si, né? Como um assunto em si, vamos pensar assim, um tema em si. E a partir desse tema, né, desse objeto, você vai tentar vai desmiuçá-lo, né, vai desdobrá-lo, vai buscar os significantes e os significados deste objeto. Pela experiência, né, que eu tenho, né, de análise de filme, já temos o projeto Cinema e Análise desde 2001, né, sistematicamente até agora, e esse ano fiz uma parceria com o professor Giovanni, com muita alegria, né, para a gente melhorar essa construção, ou melhor, amplificar, talvez o termo mais correto, de analisar dos filmes. O filme em si, o objeto do filme em si, ele precisa ser visto de vários pontos de vista, né? Não apenas da obra em si. É preciso uma certa análise crítica, né? E como é possível ter essa análise crítica? Através de uma certa bagagem cultural que o expositor ou o sujeito que deseja fazer essa análise possa ter ao longo de sua vida, né? Para que não caia muito do superficialismo ou, de certa forma, cai muito na contemplação da obra em si. Uma análise crítica, ela requer alguns elementos. Por exemplo, observar a obra, entender o contexto dessa obra, o que o autor, né, ou melhor, o que o diretor ou o roteirista, digamos assim, deseja com essa obra, né? Quais são os meandros, qual o tempo histórico desta obra e quais são os significados que é possível traçar, né, dentro de uma obra como uma obra cinematográfica. Muitas vezes, os alunos, né, somente quem faz aula de metodologia, acaba olhando o objeto em si, mas num olhar muito contemplativo, né? Olha, esse filme é bom, esse filme é maravilhoso, ou o assunto é fascinante. Sim, mas assim, é interessante, pode ser tudo isso verdade, mas isso não ajuda em nada a entender com mais, digamos, destreza esta obra cinematográfica. Quando a gente analisa uma obra, primeira questão, né, a gente pensar numa análise crítica, de um olhar, no caso específico nosso, né, tanto do professor Giovanni quanto o meu, nós temos um olhar sociológico, um olhar histórico, um olhar voltado para, digamos, a reflexão crítica, né, da obra de arte. Não necessariamente um olhar da estética, da, da liturgia da estética, ou seja, não é exatamente a forma que a gente vai tratar a obra, da encenação, do enquadramento, da luz, não é esse o nosso intuito. Pode até ser isso para alguns outros tipos de análise. Para a nossa análise, uma análise crítica de filmes, nós temos buscar o entendimento sociopolítico desta obra. Então, vocês estão aqui, para quem já assistiu o ciclo 1, percebeu que as nossas análises de filmes é neste viés de entendimento da obra e como ele se conecta com a realidade da sua existência, do momento de sua existência, né? Então, quando a gente observa esta obra, é importante entender o tempo histórico desta obra. Do que ela se trata, né? Quais são os caminhos que se trata? Qual é o tipo de linguagem? Quem são os personagens? É importante, sim, né? Falar sobre o enredo, porque senão você acaba fugindo muito do assunto. Isso também como qualquer análise metodológica, é preciso tomar cuidado para não fugir do assunto, porque você vai falar sobre uma obra e, às vezes, você vai fugir do assunto, ou seja, você coloca contextos que acaba a obra em si se perdendo. É importante ter um cuidado de analisar o filme e buscar ramificações
que estejam presentes de forma direta ou indireta no filme. Ou seja, verificar nuances, né? Às vezes, uma cena no filme pode trazer muitas reflexões. Não precisa. Muitas vezes, um filme, dependendo do filme, naturalmente, ele passa de uma forma bastante, digamos, tranquila, mas, em algum dado momento, ele é tão significativo quanto toda a obra em si, né? Ou seja, é importante estar com um olhar atento sobre a obra. É um tipo de olhar é, que tem que ser ativo, não pode ser um olhar passivo. Quando você analisa um filme de uma forma crítica, você busca mudança no posicionamento do espectador, né? Ou melhor, do analista. Portanto, nesse aspecto, o analista, ele se torna, tem um olhar mais crítico. Ele não vai apenas observar a obra em si, mas sim observar o panorama que esta obra se encarrega, né? Por isso que, obviamente, você tem que assistir mais de uma vez a obra, né? Para que você tenha uma dimensão maior, né? Recomenda-se que você assista pelo menos 2 ou 3 vezes, né? Porque você assistiu uma primeira vez de uma forma mais panorâmica, né? Sem grandes, digamos, cuidado em relação a isso, porém, assistir outras vezes, tal como a gente recomenda aqui, com outro olhar, né? A primeira, um olhar panorâmico, e a segunda, com um olhar mais observador. Importante também estudar, aí já é uma outra atividade, o tempo histórico do filme, né? Vamos descobrir um pouco sobre esse tempo histórico, né? O que significa esse período histórico? Importante estudá-lo, mesmo que você não tenha tanto afinidade, mergulhe e debruce um pouco sobre esse tempo histórico. Estudar nunca faz mal a ninguém, nem em tese, né? Mas quando você estuda criticamente a partir de um contexto deste filme, você enriquece o debate posterior. É, para quem é professor de ensino médio, por exemplo, e que gosta de trabalhar com filmes em sala de aula, a recomendação é sempre essa, né? Eu estou dizendo isso para quem, alguns professores, eu creio que esteja presente aqui, ou pelo menos que vão assistir posteriormente esta gravação. Não passar o filme, né, apenas por passar, né? Porque é aquela coisa de atividades que a gente faz, né? Mas passar de uma forma, passa de uma forma geral, mas depois faz uma análise crítica. E dependendo do caso, quando você está presencial, você pode selecionar algumas cenas para discutir em sala de aula, no caso específico, se a gente está falando em sala de aula, né? Acho que vale a pena. Assim como eu faço com os documentários em sala de aula, geralmente quando dou documentários, né, para os meus alunos, lá na faculdade, eu vou dando, como eu tenho pouco tempo, né, então eu vou fragmentando o documentário e explicando ao mesmo tempo, né? Obviamente, é uma dinâmica devido ao pouco tempo destinado a isso, né? Mas, se você tem um tempo adicional, quando a gente observa esse filme, você vai analisando. E uma outra questão importante, os personagens contam uma história em si. Cada personagem, quando é um filme bem trabalhado, ele carrega uma série de simbolismos extremamente importantes. E esses simbolismos devem ser explorados, né? Esses simbolismos devem ser explorados de forma a você contextualizar e enriquecer esta análise do filme. Às vezes, um personagem ele está inserido e às vezes ele pode até passar batido, né? Se você faz uma análise sem uma grande profundidade, mas esse personagem diz muito dentro desse contexto. É um personagem que condiciona a uma reflexão melhor, né? Por que esse personagem está ali? O que ele representa? Qual é a relação dele com os demais personagens? Qual a relação desse personagem com o enredo? Qual a relação desse personagem, por exemplo, com o tempo histórico? Então, os personagens, eles contam, de um bom filme, naturalmente, nós estamos falando disso, ele conta uma história intrínseca a eles, né, dentro de um contexto. O personagem e os personagens, eles são representativos, logo não pode ser desprezados na análise de um filme. O enredo conta, obviamente, mas as passagens do enredo têm que ser trabalhadas de forma a dar um sentido geral do filme, ou seja, verificar o início, o meio e o fim e como é que eles se conectam, né? Como eles se operam, né? Como esses personagens e o enredo
eles vão conversando. Para quem trabalha com análise de filme, é preciso ter uma preocupação, entre outras coisas, em que seja um discurso bastante palatável ao público. Ou seja, tem que ser um discurso mais fácil de ser dito. Não pode ser um discurso muito hermético, porque vai, digamos assim, vai inviabilizar o entendimento para o público presente. Então, a ideia também é de trabalhar a linguagem para poder esclarecer esse filme. Se a gente cair também numa linguagem extremamente, digamos, pesada, né, acaba também se perdendo pelo conteúdo, dependendo da plateia, né? Uma coisa você está trabalhando, por exemplo, com alunos de ensino médio, outra coisa, alunos de graduação, pós-graduação, ou o público geral. É importante também levar em consideração a isso, né? Quanto com o público geral, por exemplo, é preciso tomar bastante cuidado para que uma análise ela tenha que ser bastante didática também, né? Veja bem, uma análise de filme, no geral, e isso é minha preocupação, eu parto do princípio que eu estou pegando o público de um conhecimento médio, nem alto nem baixo, médio, ou seja, que há um certo conhecimento, mas eu preciso explicar, mesmo sem ter digamos, ficar com receio, mas isso é muito óbvio, né? Mas nada é óbvio, né? Então, dentro de um público que você vai trabalhar, tem que tomar bastante cuidado para não cair nessa ideia de que tudo é óbvio e você acaba omitindo informações que acaba não ajudando o entendimento por parte do público. O mais importante da análise de um filme, entre outras coisas, é verificar esta obra, né, vamos só recapitular, observar a obra em si, observar os detalhes dessa obra, o contexto histórico, o contexto sociológico, o contexto, muitas vezes, geopolítico, dependendo da situação, os personagens, o que significa esses personagens, o que esses personagens representam na obra, o que estes personagens intercambiam, né, com essas trocas que esses personagens fazem entre os demais personagens e o próprio enredo, como desenvolve esse enredo, e como esse enredo busca trazer um significado, né? Uma boa obra de arte, ou um cinema, ela diz mais, ela busca dizer mais do que ela é, né? Ela tem uma mensagem mais forte do que o objeto em si. Então, isso é muito importante, a gente observar um cinema, né? Uma obra de arte, no caso, um filme, utilizando esse termo, como algo além da aparência. Então, esse além da aparência é o objeto da nossa análise, é o objeto de quem está interessado em fazer uma discussão de um filme. Não pode ficar muito preso a também os achismos. É outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, é a construção de um achismo, a construção de elementos que caem na arapuca da subjetividade e muitas vezes não vai para lugar nenhum. Ficamos muito presos em uma certa subjetividade que é preciso ter uma certa coerência em relação à obra em si. Isto é uma questão metodológica. A sua análise metodológica precisa ter uma materialidade, né? Ou seja, é preciso ter um respaldo material, porque senão fica muito na questão do subjetivismo, e isso se torna muito difícil, porque você acaba se perdendo. O risco de se perder na análise de filme é muito grande. Por quê? Porque a gente, no geral, se você não tomar cuidado do que o filme busca tratar, com maior nível de atenção, você pode simplesmente deslizar, né, digamos assim, e começa digamos, devagar, né? Então, essa devagar, né, vai transformando a obra, né, em si, numa arapuca que não serve muito para muita coisa, né? O que é importante vocês entenderem é que a ideia da subjetividade, a análise de um filme só pela via da subjetividade, eu acho extremamente complicado. Porque a metodologia, não importa em qual objeto, ela precisa estar pautada na materialidade, ou seja, ela precisa ter um algo real, ela precisa ter algo que possa dizer, e não que eu acho que possa ser. As impressões subjetivas de quem analisa é importante? Sim, digamos assim, sim.
Mas ele é mais importante? Não. O que é mais importante? É a obra em si. A obra que fala do autor, e não a sua interpretação. Ou seja, a interpretação de quem deseja interpretar esta obra. É a mesma coisa quando você vai fazer uma pesquisa em que você olha o objeto e você cria nuances nesse objeto que não corresponde com a realidade. Então, é uma questão que precisa ser tomar cuidado. Outra pergunta que pode ser, talvez, pensada por alguns de vocês, mas eu já deixo bem claro, como é que eu vou saber se eu estou fazendo a análise correta ou não? Né? Bom, uma das questões se tente se pautar pela obra em si. Tente também não criar subterfúgios sobre a obra. Procure analisar um pouco esta obra da forma que entender o que o autor quer contar, para que você não escorregar, como eu vim falar para vocês. Vocês vão ter uma análise que não ajuda em nada. O contexto histórico, há todo um enredo de trabalhar com isso. Análise histórica do filme requer um conhecimento prévio sobre, digamos, o contexto desse filme, né? Ou pelo menos um estudo prévio ou a posterior, né? Para que entenda-se, na hora de ser exibido esta análise, que tenha uma substancial forma de fazer, digamos, presente, ou seja, fazer que a sua análise se torne mais realista. Porque cai um risco de fazer uma série de observações que fica muito no ar, né? E isso também não ajuda em nada. Por que é interessante observar? Por que uma obra cinematográfica é interessante? Né? Ela é interessante porque ela diz algo em que muitas vezes a forma material ela é mais difícil de entendimento. Quando você materializa, por exemplo, na tela, algumas situações, em geral, ela pode exemplificar muito melhor, em alguns casos, para algumas pessoas, né, do que alguns estudos, até mesmo livro, né? Porque a materialidade, visualização, né, de determinados conceitos, situações históricas, sociológicas, muitas vezes nas telas, ela impregna de maior densidade, pelo menos de densidade visual ou de interpretação. Então, isso é muito interessante, porque um filme, como nossa proposta de analisar o Brasil através do filme, é analisar, através da sensibilidade do cinema, a história desse país, ou pelo menos uma parte da história desse país. O nosso desafio, né, meu e do professor Giovanni, nesse projeto, no segundo ciclo, e os demais convidados que estão presentes nesta empreitada, tem como uma missão, né, fazer uma interpretação de um Brasil em que ele tem um contexto, ele tem uma materialidade, ele tem uma significação que, de uma forma direta ou indireta, implica na nossa atualidade, implica nas relações no qual estamos imersos hoje. E isso ajuda muito a nos refletir, pelo menos em ajudar a refletir, principalmente num tempo em que a reflexão é praticamente nula ou praticamente quase proibida, né? Ficamos presos a uma série de efemeridades, de bobagens, que não diz nada a respeito, e acaba a gente não entendendo o nosso tempo histórico. O filme histórico, ela tem como missão nós entendemos a história e o que fazer dessa história, ou seja, o que fazer desta reflexão para o tempo presente. Isso contribui muito quando a gente começa a entender o estado de coisa que nos apresenta. Ao apresentar essas coisas, fica um pouco mais palatável entender muitas dessas balbúrdias que acontecem no nosso momento histórico, e a gente acaba acreditando que coisas que, como se nada tivesse saída, como se tudo fosse inevitável, como se fosse Deus quis, né? Utilizando uma metodologia, digamos, mais alienante. Então, entender o tempo histórico significa uma possibilidade de buscar olhares para a mudança, né? Toda relação social é passível de mudança, e toda construção humana é passível de transformação. Uma obra de arte, por exemplo, ela ajuda a despertar, ao menos, uma reflexão. E cabe aos sujeitos se apropriarem desta reflexão em busca de condicionamentos ou condicionantes que possa ajudar a uma modificação social. Ou, pelo menos, digamos assim, que possa contribuir
para que o nosso nível de orfandade que existe na sociedade, que nós temos uma sociedade órfã, a situação é que parece que a política, essa mixórdia política, é o que está aí, nada pode ser feito, e a gente tem que aceitar isso como verdade. Isso é bastante perigoso. Então, em termos metodológicos, rapidamente, já está um tempo já escasso, já vou passar para o professor Giovanni. Então, é isso, é buscar um entendimento da forma em que a obra de arte ou o cinema possa contribuir por essa reflexão crítica, né? Ou seja, uma reflexão que o filme possa nos informar algo que, de certa forma, nos ajude a pensar. Sem isso, fica uma coisa muito etérea. Uma obra de arte é legal por si só. Se ela é legal por si só, ela é praticamente descartável, né? Claro, você vai falar, mas os filmes não podem ser descartados? Pode. Mas a nossa proposta é de usar filmes não descartáveis. Filmes que tenham um entendimento para, pelo menos, uma reflexão social e quiçá, uma pequena ou uma grande transformação social. Mas é isso. E ficamos aqui à espera de perguntas para a gente desenrolar mais esse assunto. Eu passo a palavra ao professor Giovanni. Tudo bem, professor Giovanni? Está me ouvindo? Bom, eu gostei muito da fala do professor Wellington Menezes, de uma forma muito objetiva, concisa, né, como falou aí o Parisi. Ele conseguiu colocar alguns elementos sobre o que seria uma metodologia de análise crítica do filme, né? Quer dizer, é claro que o que eu vou falar aqui vem da minha experiência, uma experiência com mais de 20 anos, e eu sempre levei muito a sério análise crítica de filmes. Eu levei tanto a sério que eu publiquei muitos livros, escrevi artigos, criei um projeto de extensão e, e eu não me arrependi, porque eu percebi há muito tempo que só a arte vai nos redimir da barbárie. E esse é o objetivo do projeto Tela Crítica. O projeto Tela Crítica é um projeto, o cinema como experiência crítica. Então, eu, eu, eu defendo que o cinema, e não apenas o cinema, né? Mas nós podemos pensar na literatura, na música, no teatro, enfim, mas o cinema, porque é a sétima arte, ela é a síntese de todas as artes, né? Então, ele tem uma capacidade, né, imagética, né? Nós vivemos no mundo de imagens, né? E não apenas imagens, né, mas som, então é o audiovisual. Então, o cinema, ele tem uma mágica, inclusive no aspecto de estar lidando com a subjetividade, né? Foi utilizado a partir dos anos 20 por todos os governos, tanto governos da esquerda como da direita, né? O fascismo utilizou muito do cinema, mas também o comunismo utilizou muito do cinema, né? Porque todos esses partidos, autores, eles percebiam, né, que o cinema ele tinha capacidade de formar consciências, né? E isso eu diria que é um fato indiscutível no século XX, né? E hoje o cinema ele tem né, as suas derivações, né? Porque se nós formos verificar a televisão, o vídeo, né, são derivações do cinema, né? Quer dizer, a estética desses meios, elas nutriram, né, foram nutridas pela arte superior, pela sétima arte, pelo cinema.
Então, quando nós falamos que o cinema ele, ele poderia ter uma capacidade de formar a consciência crítica, né? Evidentemente, nós estamos falando em algo que exige um método, né? Porque formar consciência crítica não é simplesmente manipular a consciência. Manipular a consciência, a indústria cultural faz. E não é preciso nenhuma metodologia dinâmica. Isso se faz de uma forma muito, vamos dizer, expressiva, né? Cotidianamente. Hoje, talvez o cinema ele tenha perdido esse espaço, né? As salas de exibição de cinema, mas nós vemos isso na televisão, no vídeo, né? Inclusive no streaming, nas formas que nós encontramos nas telas, né? Nós vivemos num mundo de telas, então você tem uma série de derivações tecnológicas que têm como origem o cinema. Mas a questão da formação da consciência crítica é mais complexa, porque se você der um filme para um público assistir e não fizer nenhum movimento reflexivo, aquilo é uma formação, mas não é uma formação de uma consciência crítica. Ali pode ser uma manipulação, né? Você pode estar, de um certo modo, deixando que aquele conteúdo ele caia de uma forma muito sublime sobre aquele público e aquele público absorva a carga ideológica que tem naquela representação imagética, audiovisual, né? É o que nós vemos hoje na indústria cultural. A indústria cultural, ela tem uma operação que não é a operação reflexiva, né? É o entretenimento. O entretenimento, ele é o antípoda da reflexividade, né? A, a consciência crítica, ela exige reflexividade. Isso é muito mais difícil, porque nós vivemos num sistema que nós somos desabilitados a pensar. Pensar, gente, é um esforço tremendo, é um esforço tremendo. E hoje, como tudo está nas nossas mãos, né? Essa tempestade de informação, né? Nós não precisamos pensar. Aquilo meramente é consumido, né? É consumido e se forma uma representação ideológica que nos conduz, que nos dá uma visão de mundo, que, enfim. Né? Agora, a formação da consciência crítica é muito mais complexo, né? É muito mais complexo, exige um movimento de operação, operatividade, né? Eu penso que não é espontâneo, né? Esse é o princípio que quer dizer, espontaneamente o que você produz é o status quo, né? Quer dizer, não se produz consciência crítica espontaneamente, né? Mesmo que você passe assim vários filmes, um conjunto de filmes, mas se não houver um esforço mental reflexivo, né? O resultado ele é pífio, né? Aquilo se torna meramente um consumo mal digerido e cai nessa dimensão, como o professor Wellington colocou aí, a questão do subjetivismo, né? Porque cada um vai ter a sua impressão sobre o filme, né? Mas isso não é análise crítica, isso não é um processo de formação de consciência crítica através do cinema, né? Quer dizer, eu tenho o seguinte entendimento: para mim, o cinema ele ele não é apenas o objeto, ele é um pretexto, né? O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando eu passei a elaborar a metodologia do cinema como experiência crítica,
eu tinha uma finalidade, que era uma finalidade de formação. Formação. Não é educação, né? A gente fala educação, mas eu não gosto dessa palavra porque está muito. Geralmente, quando se fala em educação, se pensa em educação escolar, pensa em instituição, e que não é o caso, né? O que nós temos, nós da esquerda, e aí agora eu assumo esse papel, né? Quer dizer, quando nós fazemos uma dinâmica de análise crítica de filme, eu estou operando não como um professor escolar, né? Meramente um operador de um aparelho ideológico do Estado, que é a escola. Não, eu estou assumindo a função de um formador, né? De um formador de subjetividade, não apenas de consciência. A consciência vem depois. Primeiro, você tem que formar a subjetividade, porque você formando a subjetividade, você cria a base para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Isso é que é interessante. É isso que a esquerda não entende. A esquerda tem muita dificuldade de formar subjetividade. É o que ela faz? Ela vai formar uma consciência política, e é doutrinarismo, porque não tem antes, né, como um movimento anterior, essa formação da subjetividade, dessa capacidade de você ter sujeitos que reflitam, né, que participam de uma catarse. Essa expressão é uma expressão utilizada por Antônio Gramsci, né, para pensar aquele movimento de passagem, né, de uma situação econômico-corporativa para uma posição ético-político, né? Quer dizer, aquilo que é muito difícil no mundo de hoje. No mundo de hoje, as pessoas estão imersas nessa posição econômico-corporativa, né? Particularista, imediatista, principalmente no mundo onde tem esse poder da ideologia identitarista, né? As pessoas não conseguem sequer ir além do umbigo, né? Ir além da pele, ir além do gênero. Quer dizer, isso daí é uma operação do capital para que a gente fique escravo desse mediatismo que não forma consciência crítica e não consiga fazer essa catarse, né? Essa catarse, ela é operada, né, por duas grandes conquistas da humanidade, né? A primeira grande conquista da humanidade foi a arte, né? A arte, ela é um produto da humanidade, da humanização, do devir humano dos homens, né? Quer dizer, aquilo que, como Lukács colocava, né? A arte é a autoconsciência da humanidade, né? Então, a verdadeira arte, ela é capaz de humanizar, ela é capaz de nos dar uma dimensão da genericidade humana. Nós saímos daquela dimensão particularista, individualista, olhando para o meu umbigo. Eu estou pensando não apenas na dimensão da classe, não apenas na dimensão imediata, mas na dimensão do gênero, né? Do gênero humano, que, aliás, isso é algo hoje que está se perdendo, né? Quando se fala em gênero, a gente pensa em sexo, mas gênero humano, né? Quer dizer, isso é terrível, mas isso é uma situação de barbárie. A barbárie é exatamente isso, quando nós perdemos essa dimensão humano-genérica, né? Nós caímos no particularismo. E a arte, a verdadeira arte, ela faz esse movimento de ligação com aquilo que é superior a cada um de nós, né? Que move todos os grandes movimentos ético-políticos, né? A própria ética, a moralidade, ela tem um fundo, né? Tem um fundo estético, é claro que tem, né? A arte, a moral, a ética, a filosofia, quer dizer, todas têm a mesma raiz. Elas dizem respeito a algo que está acima,
desse imediatismo, desse particularismo. Então, é por isso que a arte é fascinante, né? O cinema é fascinante, porque quando a gente vê um filme que toca naquilo que às vezes a gente nem sabe o que é, mas é aquela nossa humanidade que está cativa, que está lá amordaçada, e a gente assiste um daqueles filmes que mexe com a gente não sabe por quê, porque tocou nesse núcleo humano, né? Porque a barbárie ela vai sufocando isso, né? Então, quer dizer, uma outra atividade, além da arte, que diz respeito à nossa humanidade e humanismo, é a política, né? A verdadeira política, né? Não essa política que nós temos hoje aí, que é uma política degradada pelo capital, né? É uma politicidade estranhada. O que nós temos hoje é uma politicidade estranhada, né? A pequena política, o disse-me-disse, né? Isso que nós vemos hoje, tanto a direita como a esquerda. É incrível como nós não temos, estou falando do Brasil, mas eu estou falando também do mundo, né? Porque o capital ele operou o desmonte dessa dimensão tão cara para a humanidade, que é a verdadeira política, para discutir os grandes projetos de desenvolvimento da nação, né? Para pensar aquilo que não se reduz ao nosso imediatismo, né? Então, de um certo modo, a política hoje ela está reduzida meramente a esse lixo que nós encontramos hoje, né? Nas redes sociais e nos programas, e que as eleições municipais é a maior expressão disso, né? E não tem muita diferença entre eleições municipais e eleições gerais, porque o Brasil se tornou um, um grande município da mediocridade política, né? Que vai desde Lula até Bolsonaro. Não tem diferença, não tem diferença. Todo mundo é muito parecido, basta ver a eleição em São Paulo, né? Não tem diferença. Boulos, Tabata, Nunes, quem apareceu aí tentando dar uma de diferente foi o Pablo Marçal e disparou. Por quê? Porque é essa miséria que fizeram com a política, que é uma grande conquista da humanidade. Quer dizer, o capital, ele com a indústria cultural, ele degradou a verdadeira arte. O capital, com a politicidade estranhada, ele degradou a verdadeira política. Então, quando nós fazemos um exercício de fazer uma análise crítica do filme, nós estamos fazendo um recurso que é um recurso muito perigoso, porque nós estamos subvertendo o senso comum. E eu diria que a verdadeira análise de filme não é aquela que fica no imediato da imagem, da narrativa, do personagens, só aquela dimensão mais impressionista, né? Você tem muito isso, por exemplo, na crítica de cinema, você tem muito isso, às vezes, naquelas conversas de botequim, né? Naquelas conversas, o disse-me-disse, a gente vê muito nas redes sociais, na internet, alguns comentários, que, na verdade, ficam só na epiderme, né? Quer dizer, agora, qual o sentido de uma verdadeira análise crítica do filme? Análise crítica, para mim, olha só, tela crítica, o que quer dizer isso? O que significa crítica? Crítica significa ir além do imediato, né? Quer dizer, tela crítica quer dizer ir além da tela, né? Quer dizer, esse é um exercício interessante, porque ao mesmo tempo que você vai além do filme, você não pode esquecer do filme. Você tem que ir além do filme junto com o filme. Olha que interessante isso daí. É um exercício. Isso daí é um desafio, né? Ir além do filme, mas através do filme, né? Porque o filme, como eu coloquei para vocês, ele é um pretexto. Ele é um pretexto, né? E como pretexto, você pode estar articulando nele o todo social. Aí entra a questão das disciplinas. Alguém levantou uma questão sobre as disciplinas, né? Economia, história, filosofia, geografia. Bom, enfim, como que é articular, né? Porque eu tenho acompanhado muito há 20 anos e tenho
Na minha biblioteca já tem uma vasta coleção de livros que eu tenho colecionado, livros de professores, é claro, né? Fazendo análise de filme. Então, tem, assim, a maior parte é da educação e da história. A história tem uma prática muito consolidada de utilizar o cinema, né? Marc Ferrot tá aí para dizer, quer dizer, tem uma metodologia, inclusive, para estar utilizando o cinema, né? A história, né? Mas também a educação, a psicologia, né? A psicologia também tem utilizado muito o filme, né? A filosofia, né? A economia nada, quase nada, a sociologia também quase nada. Olha que coisa interessante, eu sou sociólogo, né? Eu até digo que tanto a economia como a sociologia têm dificuldade porque a carga positivista é muito grande dessas disciplinas. As disciplinas que têm uma carga positivista têm muita dificuldade de lidar com a análise crítica do filme. Né? Quer dizer, o positivismo ele é emburrecedor, ele não consegue fazer esse movimento de pegar um filme, né, e destrinchar esse filme por dentro, falando da realidade. Agora, não pode ser uma realidade parcial, essa é a questão. Porque essa parcialidade que está na nossa cabeça, que a gente encontra na universidade, né, entre essas formações, né, essa divisão intelectual do trabalho que nós temos hoje, né, história, economia, filosofia, sociologia, antropologia, tal, tudo isso é criação nossa. A realidade ela não tem nada a ver com isso. A realidade é um todo concreto. A realidade é integrada, interconectada, né? Então você tem aí o filme. O filme ele é um todo concreto. Um filme ele não pode dizer, olha, não, esse filme aqui é um filme de historiador. Esse outro filme aqui é um filme de filósofo, né? Porque na verdade eu penso que o filme, né? A concepção que eu tenho do filme é de ser um todo concreto. E, como todo concreto, ele nos obriga a fazer um movimento interdisciplinar, transdisciplinar, e eu diria até mais, para além do transdisciplinar, porque você tem que pensar num tipo de episteme que ela resgate aquilo que foi perdido com essa positividade dessa divisão, né, intelectual do trabalho, né, que se perdeu. E hoje nós estamos vendo que desgraça é isso daí, porque a realidade, todos os fenômenos que nós estamos tendo hoje, né, de mudanças, são mudanças globais, integradas, e nós não temos uma capacidade, inclusive epistemológica, para lidar com esses problemas que eles são integrados. Né? O caso da mudança climática, o caso da mudança demográfica, o caso da mudança epidemiológica, quer dizer, vários processos que são integrados, e o filme é a mesma coisa. O filme ele tem uma riqueza tremenda. Então, quando eu digo que ele é um pretexto, ele é um convite para que a gente possa pensar a totalidade social. Né? A totalidade concreta, para falar a verdade, é uma totalidade concreta. Não é só a totalidade social, é a totalidade concreta. Então, esse é um elemento metodológico fundamental. Né? Outra coisa qual a finalidade de se analisar um filme. Né? Quer dizer, a gente pode estar fazendo uma dinâmica meramente professoral, estamos dando um curso e vamos utilizar um filme lá numa disciplina para fazer a discussão do nosso conteúdo. Né? Quer dizer, isso é uma forma bem instrumental. Né? Agora, eu, particularmente, eu falo para vocês que eu nunca fiz isso. Eu tive muita dificuldade, porque como eu parti do princípio de ser um formador e não um professor no sentido institucional, né? Isso, às vezes, causava um curto-circuito, porque, às vezes, não cabia, por exemplo, numa aula, você fazer uma análise de um filme. Porque análise de um filme, e aí entra essa dificuldade que eu tenho, mas aí eu
eu respeito todas as outras posições metodológicas, o professor Wellington expôs muito bem, né? Mas você analisar um filme é uma responsabilidade grande, porque é uma carga de você estar convivendo com aquilo, e para você conhecer aquilo, muitas vezes você tem que fazer um exercício de tempo, de experiência, que transcende aquele momento imediato. Mas é tudo bem, você pode assistir um filme e fazer uma discussão. Isso a gente faz. Isso a gente tem feito nesse curso. Mas eu estou falando para vocês numa outra coisa. Eu estou falando de uma experiência de pegar um filme e devorar o filme. Aí vem essa questão aí de uma certa perspectiva antropófaga, né? Quer dizer, antropofagia no sentido de devorar um filme para que a gente possa, na digestão, ali, você pensar a sociedade. E tem filmes que são muito interessantes para isso. Nem todos cumprem essa função, né? Mas tem filmes que você pode estar, a partir dele, você está pensando a economia, a sociedade, a psicologia, a política, a tecnologia, porque são verdadeiras sínteses de processos, né? Que tem essa função realista. Veja bem um filme como Tempos Modernos. Tempos Modernos é o maior exemplo, é um filme, eu tenho uma paixão por esse filme há muito tempo, e olhe quantas vezes eu assisti esse filme. Dezenas de vezes. Aí vocês perguntam, professor, o senhor assistiu dezenas de vezes e o senhor ainda tem saco de assistir Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Eu digo, eu não apenas tenho saco, mas eu consigo ver coisas novas que eu não via da vez anterior que eu assisti. Porque você discutir um filme, você não entra duas vezes no mesmo rio, você não assiste duas vezes o mesmo filme. E se é um filme grande, né? Você pode estar desenvolvendo questões muito interessantes, entendeu? Vendo elementos, inclusive, dos personagens, das relações, né? Da narrativa, da música, da trilha musical, né? Da fotografia, também da composição, da cenografia, né? Do casting. Isso que o Wellington falou, a questão daquela... o filme ele tem esse vínculo, essa temporalidade histórica, né? Mas olha só, Tempos Modernos é de 1936, nós estamos em 2024, por que que ele ainda consegue tocar nas pessoas, né? Décadas e décadas depois, né? Quer dizer, o que é que ele tem que ainda nos toca, né? Naquele personagem Carlitos, né? E não apenas esse filme, eu tenho uma paixão muito grande pelos filmes neorrealistas, né? Ladrões de Bicicleta, né? Vittorio De Sica, A Terra Trema, né? Lutino Visconti, né? Quer dizer, são clássicos universais, mas sabem por quê? Porque eles tocam numa questão que eu tenho me debruçado, tenho escrito sobre isso, que é a condição existencial de proletariedade, que é a condição de todos nós. Nós somos seres desamparados, jogados no mundo do capital. E nós vivemos todos aqueles elementos que estão contidos nesses filmes. É por isso que nós nos identificamos com esse personagem. Porque eles somos nós. E, às vezes, o processo, e já estou concluindo, de analisar o filme, é nós tentarmos fazer essa ligação entre o filme, né, a narrativa, aquela peça, aquela estética, aquela força, né? Aquela força catártica, fazer essa ligação entre o filme e os sujeitos que estão lá no público, que estão assistindo, tal, essa identificação. A identificação. Quer dizer, se você não conseguir fazer as pessoas se identificarem com os personagens, com o filme, com os dramas, com toda aquela experiência crítica do filme, se nós não conseguirmos fazer as pessoas se identificarem, nós fracassamos. Essa é a minha leitura.
Quer dizer, discutir um filme é fazer as pessoas se verem nesse filme, né? Fazer com que o filme seja um espelho, mas um espelho para o sujeito eles se refletirem e, de um certo modo, se posicionarem dentro daquela dimensão. É por isso que esse ciclo, o Brasil através do cinema, nós escolhemos filmes que a nossa grande tarefa é tentar fazer um esforço, saber o que é que esse filme tem a ver comigo, o que é que esse... Agora, comigo, eu, enquanto sujeito, cidadão, né? Individualidade pessoal de classe, trabalhador, trabalhadora, vivendo nesse país chamado Brasil, né? Quer dizer, essa é a grande tarefa de cada um de nós. Não é fácil, né, Wellington? Às vezes nós não fazemos milagre, porque é um processo que exige mais esforço, às vezes é quase que um ato transferencial, utilizando a linguagem aí da psicanálise, né? O que vai variando de pessoas para pessoas. Tem pessoas que se ligam, se identificam, outras já têm mais dificuldade, né? Mas isso aí é um processo. É por isso que, como já foi dito, é importante que cada um assista mais de uma vez, que cada um pense, escreva. Essa prática da escritura é importante. A gente, inclusive, se comprometeu a publicar um livro desses 2 ciclos, aonde vocês podem fazer esse exercício da escritura. Gente, é a nossa luta para tentar nos redimir da barbárie que nós vivemos hoje no Brasil. A barbárie não vai chegar, a barbárie já está entre nós. A barbárie é esse endurecimento da alma, esse ódio, essa raiva, essa coisa que às vezes faz com que a gente pule no pescoço do outro, né? E hoje, como nós estamos vendo na sociedade, né? Onde as pessoas estão pulando no pescoço do outro, porque, quando na verdade elas deveriam estar se identificando na mesma condição existencial, né? No mundo do trabalho, né? Numa situação de opressão, de exploração de classe. Então, enfim, é isso. Eu queria até mostrar para vocês alguns livros, alguns filmes aqui, mas livros, né? Mas, infelizmente, deu uma pane aqui nessa. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer voltar. Mas eu não vou conseguir, não, olha só. Eu não sei o que está havendo com a minha câmera, eu vou verificar, mas eu queria mostrar um livro que foi lançado, recebi de presente esse livro aqui, bom, vocês não estão vendo, né? Não. Max vai ao cinema. Max vai ao cinema, o título do livro. Ensaios culturais materialistas sobre cinema, da usina editorial, lançada agora, do NIEP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Marx e do Marxismo da Universidade Federal Fluminense, da UF. Esse livro ele é muito interessante. Marx vai ao cinema. Olha só, agora eu gostei do título. E a questão não é Marx ir ao cinema. A questão é nós refletirmos os filmes e pensarmos a respeito da sociedade, mas numa perspectiva, vamos dizer, de uma totalidade concreta, que é esse mundo do capital, certo? Quer dizer, isso é um esforço imenso, né? É isso aí, gente. Falei demais, né, Wellington? Consegui falar mais que você. Não há problema, viu, Mas professor? você também foi excelente. E vamos agora. Eu acho que a gente tem aí uns 30 minutinhos, né, para as pessoas se manifestarem, né? Para se tiverem algumas perguntas para fazer, o Wellington pode estar conduzindo. Vamos fazer um blocão, certo? Isso. Cada um se manifesta e aí nós dois fazemos as Isso. considerações finais. É isso. Pode, Obrigado. então, gente, pode levantar a mão, quem desejar, levanta a mãozinha e faz a pergunta, né? Ou escreva aqui, né? Lembrando que na próximo domingo, nós temos o filme Cronicamente Inviável, com a apresentação da Ana Celeste Casulo. Então, próximo domingo, às 19 horas,
está na agenda, coloque na agenda para vocês, é o filme 2, né, desse ciclo, tá bom? Ana, por favor, Ana, por gentileza, pode explanar a sua questão. Eu prefiro falar, porque é mais fácil do que botar. Não, eu pedi para comentar, né, o cinema, porque existe assim, alguns historiadores, algumas pessoas que entendem o filme como um documento historiográfico mesmo, como um registro, enfim. Né? E eu acho que tem até muita. É meio complicado, uma tese meio discutível, né? Porque entra aí, é uma arte, enfim. Né? Mas aí você tem os que defendem no sentido de que vamos dizer, qualquer documento, registro histórico, quem vai analisar é o historiador. Então, ele também vai ter um viés subjetivista, né, em relação àquele documento, ou à escolha dos documentos que ele escolhe para desenvolver uma determinada tese e tal. Então, você tem essa teoria aí de que o cinema em si poderia ser considerado como documentos históricos, né? Então, pedi mesmo para que comentem, porque isso é bastante polêmico, né? Então, assim, o que os professores aí acham disso? Muito obrigado, viu, Ana, por sua pergunta, né? E todos que desejarem fazer pergunta, só levantar a mãozinha, como a Ana fez. Então, professor, eu vou comentar, depois o senhor comenta também. Tudo bem, professor Giovanni? Então, eu acho interessante, sim, eu considero isso relevante, mas tudo depende da sua análise metodológica, né? De que forma você vai ver esse filme como um documento histórico? De que forma você vai tratar esse filme como documento histórico, né? Como o professor falou, alguns filmes, eles têm uma característica quase universalizante, né? De situações universalizantes. Então, realmente, quando você trata de forma metodológica, de forma da análise do filme, do que ele significa, quais são os contextos, quais as implicações, pode sim ser tratado como um documento histórico. Se observar, muitas vezes, tendências estéticas de filmes ao longo da história, né? Vocês vão perceber retratos de uma época. O expressionismo alemão é um retrato de uma época, né? Uma série de filmes, né, ao longo da história do século XX, retrataram a época. Então, eu sempre digo o seguinte, até para os alunos, né, de metodologia, viu, Ana? A questão não é o objeto em si, a questão é como é que você trata esse objeto, né? Tudo é passível de análise na medida que você tenha ferramentas e instrumentais que permita que este objeto seja interessante. Porque não adianta nada fazer um filme qualquer. O filme é um filme é um objeto historiográfico. Sim, mas a partir de qual ponto? Qual é o princípio dele? Porque, sim, de fato, ele marca, como a literatura, né? A literatura também, uma boa literatura, ela pode servir como um objeto histórico. Olha o Machado de Assis. Alguém negaria o valor histórico de Machado de Assis, dando um exemplo dessa figura icônica na literatura brasileira, na literatura portuguesa, né? Fernando Pessoa, né? Então, o que me parece, muitas vezes, dois caminhos que eu acho que devem ser refletidos. Um é quase nada vale, e aí tudo depende de uma construção tão hermética do objeto que simplesmente você perde as fontes. Isso eu acho complicado, porque você entra num hermetismo, digamos assim, metodológico, e que parece que nada vale. Também o outro lado, que é esse lado mais perigoso, que tudo vale qualquer coisa, inclusive um abraço, um afago, tudo isso vale. Não, a questão é do que nós estamos tratando. Não necessariamente seja um filme, mas pode ser um outro tipo de documento, mas a forma que é ser tratado, da forma que ele é analisado. Caso contrário, sim, ele não tem sentido, né? Você pode pegar o melhor clássico possível do cinema. Se não há um tratamento, um rigor, né, no qual eu comentei inicialmente, o professor Giovanni tratou seguidamente, se não há um tratamento, ele também se perde. Veja bem, como para quem trabalha com pesquisa, um objeto que ele não tem um rigor, ele não tem um olhar, digamos, analítico por parte do pesquisador, no caso específico, ele também se perde, né?
Por que que às vezes você observa muitos artigos publicados não tem valor nenhum? Porque simplesmente o autor se perdeu no objeto da análise, ou pelo menos aquilo que eles tratam não traz nada de relevante. Então, viu, Ana, eu acho que sim, no meu ponto de vista, do ponto de vista metodológico, podemos tratar sim o cinema, ou melhor, um bom filme como objeto, um objeto, um artefato historiográfico, digamos assim, de acordo com a construção metodológica, um rigor metodológico, né? Que não seja tão draconiano, mas que tenha uma lógica para tratar esse objeto. Caso contrário, ele acaba se perdendo com qualquer outro tipo de material, não é apenas o filme, qualquer outra situação, né? Se ele não tiver um devido rigor, já que estamos falando de metodologia, para que se interessa em trabalhar em metodologia, isso é uma aula que deveria, por exemplo, meus alunos da metodologia deveriam estar aqui, mas faz parte de um processo analítico compreender o objeto da análise e tirar dele as melhores, digamos, nuances possíveis. Caso contrário, repito, ele se perde. Tá bom? Não sei se ficou satisfatória a resposta, ou pelo menos a tentativa. Né? Valeu, obrigada. Professor Giovanni, o senhor gostaria de comentar um pouco sobre isso? Você está me ouvindo? Não, olha só, o projeto Tela Crítica tem uma teoria do filme. Bom, nós temos que pensar o que é um filme. O filme, ele é uma representação ideológica, ele é uma projeção subjetiva e ele é um reflexo social. Quer dizer, um filme não é só uma projeção subjetiva, né? Nós não podemos cair no subjetivismo, achar, não, mas isso é o que você vê, mas eu vejo outra coisa, né? Quer dizer, não é só uma projeção subjetiva. O filme ele é uma representação ideológica também. Ele é uma peça ali que tá cheio de ideologia, né? Mas eu quero ressaltar o aspecto do reflexo social, né? Principalmente o filme realista, ele nos coloca diante da sociedade da qual nós fazemos parte. E a análise crítica do filme, ela tem que ter a função de nos ligar com essa verdade que aquele filme está manifestando, né? Expondo, né? Por exemplo, os filmes neorrealistas, como eu falei para vocês, eles expõem uma verdade. Qual verdade? A verdade da condição existencial de proletariedade da qual nós estamos inseridos no mundo do capital, né? Que diz respeito à questão do estranhamento, da alienação, né? E que é próprio desse modo de produção da sociedade capitalista. Então, todo filme, o grande filme realista, ele contém elementos, atributos existenciais dessa condição existencial, da proletariedade que caracteriza as individualidades pessoais de classe na época em que nós vivemos. Então, quer dizer, é uma objetividade social. Não é, não, mas isso é o que você vê. Não, não é. Né? Quer dizer, tem a força de uma veracidade que a análise tem que resgatar e ela tem que fazer com que o sujeito, ele através dessa ligação, né, dessa catarse, ele consiga se elevar. E essa elevação se chama consciência crítica. É quando você vai além do imediato. Se você não for além do imediato, você continua no mesmo patamar, né? Aí você se divertiu, né? Você teve um entretenimento, você teve um momento até gostoso, né? Eu não tenho nada contra filmes de entretenimento, né? Mas esse tipo de atividade que nós estamos fazendo, ela tem uma especificidade. Essa especificidade é de tentar, de forma muito limitada, porque pelas condições que nós estamos tendo, né, pelo tempo, pela operação virtual, enfim, por uma série se coloca certos limites, né? Mas é esse esforço de fazer com que os sujeitos eles consigam fazer aquela ligação para dizer, nossa, eu estou agora sabendo, olha que país é esse daí, hein? Quer dizer, você assiste lá O Homem que Virou Suco, né? O grande filme lá do João Batista de Andrade, né? E você, de repente, você sacou, agora sim,
entendi o que é estranhamento, entendi o que é revolução passiva, o que é a miséria brasileira, o que é a nossa formação histórica. Quer dizer, está ali, está tudo no filme. Né? Está tudo contido ali no filme, aquelas categorias. Né? É isso que a gente chama de formação de uma consciência crítica. Né? Não é uma questão de especialistas, de professores, daquela disciplina. Não é uma questão disciplinar, é uma questão política. Né? Tanto que essa atividade que eu decidi, em parceria com o Elton, estar fazendo, né, eu, pelo menos, vejo como sendo uma tarefa política. Isso aqui é uma atividade política. Quem deveria estar fazendo mais isso era a esquerda, eram os partidos, os sindicatos, a universidade, que a universidade hoje ela não faz essa operação, porque é um campo da burocracia, é um campo do carreirismo, é um campo de todos esses elementos que não tem nada a ver com a formação de uma consciência crítica. E nós estamos fazendo aqui debaixo de forma muito primitiva, mas é o esforço que a gente tem que fazer, né? Porque nós entendemos, né, eu, professor Wellington, que a arte ela ainda é um espaço onde a gente consiga falar de algo que fora dela nós não estamos mais conseguindo falar. O quê? Falar da nossa humanidade, né? Falar da solidariedade, falar daqueles valores que, de um certo modo, consciência, né, desse elemento da generosidade humana, porque o grande filme ele tem esse elemento, né, da rebeldia, né, da indignação, aquele personagem, quer dizer, você tem que ter um personagem que ele traduza essa dimensão humana, né, porque senão não é um grande filme, né? Pode ser um filme para se entreter, né? Um filme meramente um documento histórico, mas aí já entra uma questão que, bom, primeiro eu não gosto de filmes históricos, mas aí né, eu não gosto de documentário, quer dizer, eu gosto, mas para a atividade do tela crítica, o bom é o filme realista, é o drama humano, drama social, né? Porque aí você tem um jogo mesmo das relações sociais. É isso. Bom, muito bem, professor. Obrigada, professor. Muito obrigado, Ana, pela sua pergunta. O Luiz Geraldo, por favor, Luiz, sua pergunta, por gentileza. Luiz, está nos ouvindo? Luiz? Eu queria conversar. Na verdade, eu já te pedi uma orientação sobre isso, Wellington. E hoje eu ouvi a frase do professor Giovanni sobre além do filme, junto com o filme. E, às vezes, eu acho que eu fico pensando, e, quando eu assisti Eles Não Usam Black Tie, e pensei em construir um artigo, eu pensei tem 3 cenas muito rápidas, uma que é no setor de montagem, a Maria, uma no setor de usinagem, o Otávio, e uma no setor de solda, o Tião. Aí eu falei assim, dá para falar sobre acidente de trabalho em relação a esse filme como uma crítica, como uma função realmente de o que se está vendo no filme. Só que eu não consigo ir para frente nisso. Como assim, além do filme, junto com o filme, escutei isso agora. Eu vi, é muito pouco, não sei se eu estou viajando um pouco e não consigo ir além. E como fazer um objeto de análise com uma função importante e tocar uma questão importante que são os acidentes de trabalho, que em 81 não foi colocado muito no filme de Susan Black Tie, mas que a gente sabe da importância, né, das grandes pesquisas desde 81 e, inclusive, até agora, isso sendo, me pareceu que Eles Não, os Black Tie retrata uma montadora, né, não uma automobilística, mas será que eu estou viajando ou será que dá para se fazer uma situação como essa, um artigo e trabalhar numa situação como essa e indo além do filme, mas junto com o filme, era isso.
Obrigado, Luiz. Bom, eu vou fazer um pequeno comentário, depois o professor quiser dar continuidade. Então, Luiz, é uma questão mais específica, né? Eu acho que pode sim utilizar como pano de fundo. O filme necessariamente não trata, não é esse recorte específico do filme, né? Eles não usam black tie, ele tem uma outra construção, mas, de certa forma, você pode trabalhar um certo recorte do filme para essa temática. Uma obra de arte, uma obra como cinema, ele permite algumas leituras, né? Dentro de uma dada realidade. E isso passa de uma forma concreta, né? Dentro de um filme. E ele pode ter, sim, se fazer uma relação entre os acidentes e utilizar o filme, por exemplo, como um pano de fundo, né? Mas não é o propósito do filme não é necessariamente esse tema, né? Mas pode usar como um pano de fundo para trabalhar essa temática de acidentes de trabalho como esse filme. Então, nesse aspecto, pode fazer isso, né? Lembrando que o filme, ele tem a grande temática dele é de uma outra natureza, mas não impede, né, do sujeito utilizá-lo, né, também com esse viés, dentro de uma certa delimitação, né? O professor Giovanni, você gostaria de comentar um pouco a respeito sobre isso? Bom, isso é interessante. Eu gostei aí da observação do Luiz Geraldo Gomes da Silva, porque é um exercício de imaginação dialética. Quer dizer, quando você analisa um filme, você faz um exercício, é quase que uma atividade mental, né? É um exercício de imaginação dialética, porque você vai além daquilo que está dado e tenta desenvolver a partir ali um tema, né? Eu entendo que, evidentemente, né, tem que ter pertinência, mas como o filme é uma totalidade concreta, você tem um complexo temático, você tem muitos temas que se pode se desenvolver a partir dali, né? Inclusive fazendo aquilo que é muito importante, que é a intertextualidade, né? O que é a intertextualidade? É você cruzar um filme com outro, né? Por exemplo, essa questão aí do acidente de trabalho está muito mais visível, por exemplo, num filme como A Classe Operária Valparaíso, do Hélio Petri, né? Mas Eles Não Usam Black Tie, é claro, né? Você fala em fábrica, você tem sim acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho no Brasil é uma epidemia, né, oculta, né, em termos das condições de superexploração do trabalho. Olha só o tema aí de nós estarmos agora, de repente, falando na superexploração do trabalho, que é uma categoria do Rui Mauro Marini. Quer dizer, o filme, ele requisita de você um acervo de conceitos aonde você possa se comunicar com ele. Vocês estão vendo que a minha relação com o filme é como se fosse uma relação quase pessoal, certo? O filme é assim, ele está querendo que você decifre ele, decifre-me ou devoro-te. Eu, pelo menos, tenho essa relação. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre digo isso, que muitas categorias, muitos elementos que eu desenvolvi nos meus artigos nos últimos 20 anos, né, sobre o mundo do trabalho, né, os melhores desses elementos, eles surgiram nesse diálogo que eu tenho com filmes, né? Quer dizer, para mim, o cinema, né, o Telacrítica, ele é um grande laboratório sociológico, né? É lá aonde a gente pode estar fazendo os nossos experimentos conceituais. Quantos conceitos eu criei assistindo filmes, esses filmes maravilhosos que eu já falei para vocês, e que estão nesses 4 volumes que eu publiquei de Trabalho e Cinema, né? Aonde são análises muito densas, aonde eu vou criando conceitos para explicar aquelas situações. E aí eu estou fazendo ciência social, né? Quer dizer, é isso que tem que ser feito, né? Às vezes a gente pode utilizar conceito dos outros,
mas nada impede de você estar, né, dependendo da certa maturidade intelectual, você está criando categorias para entender essas relações que você tem nessas tramas fílmicas, entendeu? Esse filme, Eles Não Usam Black Tie, é um filme maravilhoso, porque é um filme muito atual, né? E aí entra outra questão importante, hein, só para concluir, é a questão de nós resgatarmos, né, esses grandes filmes, né? Esses grandes filmes do cinema mundial, todos eles falam para a nossa época. Eles têm uma mensagem para dar para nós. A grande sacada é nós perguntarmos o que é que ele está querendo nos dizer em 2024. Pronto. Essa é a grande tarefa, entendeu? Porque aí é que nós vamos estar pegando aquilo que é eterno, entendeu? Aquilo que diz respeito a, né? Porque um filme mexe com a gente, tendo sido feito, né, durante tanto tempo. Tem muito filme que passou, a gente esqueceu, a gente não lembra, porque era um filme para entreter, né? Eram filmes meramente para entreter. Agora, aquele filme realista, ele se torna lembrado, ele se torna elemento de reflexão, ele se torna elemento de formação, né? E nós temos que utilizá-lo para fazer esses exercícios. Agora, quanto mais se lê, quanto mais ilustrado for o receptor, né? Quanto mais erudito for o receptor, né? Quer dizer, ele vai ter mais capacidade de dialogar com o filme, né? Quer dizer, para você fazer análise crítica de filme, gente, não é uma tarefa fácil. Não vão pensar que é mais fácil escrever um artigo qualis A. Não. É muito mais fácil escrever artigo qualis A do que fazer uma análise crítica de filme, verdadeiramente análise crítica de filme, que tenha essa capacidade, inclusive, de criar a partir do filme. Não é só meramente descrever, é criar para ver que elementos novos tem ali, com respeito às relações entre os personagens, as situações, né, aquilo que está nos dizendo, e dizendo com respeito ao país em que a gente vive, né? Porque já que esse ciclo aqui é de filmes brasileiros, então é fundamental a gente se reencontrar com o Brasil. O Brasil é um grande desconhecido nosso, né? Meio estranho, como a gente fala, o Brasil está estranho, né? Mas é porque ele está querendo ser decifrado. E isso eu diria, o cinema, né? Os grandes filmes, eles podem fazê-lo, né? Às vezes não dessa época. Hoje não se produz grandes filmes, né? Tem os roteiristas que são muito ruins, né? Você tem uns editais aí que castram muitas capacidades de temáticas. Você tem uma série de questões que tornaram miserável o cinema brasileiro, certo? Mas no passado, o cinema novo, por exemplo, que a gente discutiu o semestre passado, gente, que maravilha aqueles filmes ainda nós assistimos hoje e nos toca, né? E alguns desses filmes que nós escolhemos para o ciclo 2, né? Que são filmes que têm uma força muito profunda. É isso. Muito obrigado, professor Giovanni. E o Maurício, por favor, sua questão, seu comentário, por gentileza. Eu peço desculpas pelos problemas ali, eu fiquei sem internet em casa, eu estou aqui no café. Então, além do conhecimento, eu devo agradecer vocês, que eu tomei um belo suco de limão com hortelã bastante refrescante. Eu queria elogiar a exposição concisa, no momento, aprofundada em outro, dessa dúvida. Até porque o professor Wellington e o professor Giovanni são meus chefes. Então, a gente se preocupa com o futuro. Mas, guardadas as brincadeiras, né, é importante lembrar, eu sou historiador, né, e existe um velho ditado que eu inventei hoje, que um bom historiador é um romancista russo frustrado. Por que eu usei essa expressão romancista russo? O romance russo do século XIX e XX também,
ele talvez seja o melhor exemplo de construção totalizante e realista. Pensem em Guerra e Paz, do Tolstói. Né? Você tem todo o panorama da Rússia czarista, da França napoleônica, e você vai pensando em o que é aquela sociedade. E cabe ao historiador fazer isso com o seu objeto. Eu queria lembrar o Marx, o autor de referência para mim. Ele tem uma passagem de 3 páginas num livro chamado Grundrisse, que ele chama o método da economia política. Ele fala o seguinte, estou simplificando, os erros são meus, eventualmente, compreender o mundo é reconstituir na sua mente as relações sociais que determinam o caráter desse mundo. Eu arrumo briga com o pedagogo, que eu digo que quem leu essas 3 páginas de Marx não precisa ouvir pedagogo. Claro que é uma provocação, uma butade, mas é algo para nós pensarmos. O processo de formação, Bildung, é um processo de você introduzir na sua subjetividade a compreensão da determinação das relações que moldam o mundo. Não é desenvolver uma consciência ética, por mais bonita que seja, é mesmo uma crítica que pode ser feita a Paulo Freire, mas, enfim, é entender o mundo. Né? Lembrando a tese de Feuerbach, o processo de transformar ele é simultâneo com o entendimento desse mundo. Não é prévio nem a posteriori. Então, é muito interessante que a seleção desses filmes, tanto do ciclo 1 como do ciclo 2, eles estão no embate ideológico. O professor Giovanni citou Carlos Nelson Continha com a hegemonia da pequena política. Eles estão em embate contra a hegemonia do pequeno cinema. Um cinema moralista, um cinema superficial, mal feito, e que traz uma ideia do Brasil que é o que nós estamos vivendo hoje, uma guerra de todos contra todos, diferente de um Ken Loach, que fez um filme maravilhoso, o seu Último Pub, que mostra a união das pessoas pelo ser social concreto. Então, esse curso ele tem um embate, ele seleciona grandes filmes, cineastas de várias origens ideológicas, mas que enfrentam aquele cinema da mediocridade, às vezes até muito pretensioso, mas que, no fundo, tem todas as características da indústria cultural rebaixada. Né? Então, de novo, parabéns aos organizadores e é sempre uma grande oportunidade ouvi-los. Obrigado, Maurício. Aqui não tem patrão, né, meu professor Giovanni? Aqui somos todos parceiros, né, Maurício? Mas muito obrigado por suas palavras, suas considerações. A gente enriquece muito ouvi-lo, né? E da minha parte, viu, professor Giovanni, eu agradeço a presença de todos, né? E lembrando, mais uma vez, convidando, reforçando, próximo domingo, Cronicamente Inviável, neste horário das 19 horas, com a apresentação da Ana Celeste Casulo, e aguardo a todos vocês. Da minha parte, eu agradeço a participação de vocês e todo o interesse de vocês por esse projeto aqui. Bom, professor Giovanni, passo a palavra para o senhor para encerrar mais uma edição do nosso programa aqui, digamos assim. Uma boa noite a todos. Eu agradeço 22 participantes nessa aula especial. Essa aula vai ficar gravada, então agradeço aí a presença de todos e até o próximo domingo, né, Wellington? Próximo domingo, dia 15. O Brasil através do cinema. Isso aí, um abraço para todos e todas.